Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos nós, amém? Coisa boa demais, para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Como disse o pastor André, eu sou o pastor Otair, mais conhecido como pastor Pingo. E aí eu vou responder uma pergunta, por que Pingo, né? Queridos, pelo meu tamanho você já percebe, né? Eu nasci com 1,8 kg, pequenininho demais, e aí começou pinguinho daqui, dali, e aí acabou ficando, né? Então, Pingo é melhor, né? Ninguém merece Otair, né? Brincadeira, eu louvo a Deus pelos meus pais. Eu queria apresentar minha família, Daniel, por favor. Tem uma fotinha ali, eu quero apresentar. Essa é a minha família. Na verdade, queridos, essa foto está um pouquinho desatualizada, tá? Então, obviamente, ali essa mulher linda, ali de preto e branco, é a minha esposa, essa de óculos. Do lado direito aqui é o Henrique, o nosso filho do meio. Essa pequenininha ali, ela é a nossa filha mais velha, apesar do tamanho, ela é a mais velha, é a Larissa, e ela é casada, irmãos, ela é casada com o André, teu xará, né, há 4 anos, né, e eu disse para o André assim, André, vamos fazer o seguinte, ó, se 10 anos de casado, você me dá pelo menos 3 netos, eu vou te colocar nessa foto aqui, mas ele já está no caminho, a minha filha está grávida, a Cecília vem aí, dia 21 de dezembro, a Cecília está chegando aí, e aí nós vamos com certeza atualizar essa foto, e aquele maiorzão lá é o Murilo, apesar de ser o maior, ele é o caçula, tem 19 anos, está lá na igreja, hoje estava escalada para o louvor. Esta é a minha família, então, olhe bem para essas pessoas ali, ó, e orem por ela, tá? Orem por cada uma dessas pessoas, essa é a nossa família, a família que Deus nos confiou, amém? Meus amados, eu trabalho na capelania prisional, como disse o pastor. E eu louvo a Deus pelo povo batista, por todas as igrejas batistas espalhadas por todo o estado do Paraná. Você sabe por que é possível nós termos missionários envolvidos na capelania hospitalar, na capelania portuária? Nós temos pessoas que estão trabalhando neste momento nas tribos indígenas, nós temos um pessoal que trabalha na capelania escolar e nas mais variadas áreas. Só em projetos nós temos 17 projetos. Nós somos hoje em 135 missionários, e queridos, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso, nós acabamos de exaltar o nome do nosso Deus, nós adoramos o nome do nosso Deus, nós reconhecemos o Senhor nessa noite, através dos louvores, cantando que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é acima de todas as coisas, e de fato, o nosso Deus é muito bom. O nosso Deus é aquele Deus que entra nas unidades hospitalares, Ele entra pelos corredores, Ele entra nos quartos, Ele tem curado pessoas. O nosso Deus, Ele tem alcançado os corações dos índios, as tribos lá ciganas, o pessoal lá do Porto de Paranaguá, em tantos lugares, mas o nosso Deus, Ele é soberano, nosso Deus é santo e é capaz também de entrar dentro das unidades prisionais. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Eu creio num Deus de Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, a partir do verso 16, com a prisão de Paulo e Silas, ali existiam homens de Deus que oraram e clamaram a presença de Deus, e o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Este Deus tem entrado conosco dentro do sistema prisional. Você crê num Deus ilimitado? Ou você crê num Deus que é limitado, que Ele é poderoso, Ele age aqui no nosso meio? Eu não sei você, mas enquanto cantávamos aqui essas canções inspiradas, eu creio nisso, a minha vontade é de chorar na presença de Deus, a minha vontade é de exaltar o nome dEle, porque eu entendo que eu não sou merecedor de absolutamente nada que vem desse Deus, mas Ele, pela sua infinita graça, nos alcança todos os dias, e esse Deus que está agindo aqui, que está aqui agora, é o mesmo Deus que está agora na galeria da CCP, Casa de Custódia de Piraquara, onde neste exato momento está acontecendo um culto, e Deus está agindo ali também. O nosso Deus, o poder dEle, não é capaz de ser barrado, ser travado por grades e muralhas. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você sabe quantas pessoas privadas da liberdade hoje existem aqui no nosso estado do Paraná? Alguém chuta aí um número? 30 mil pessoas presas hoje, privadas da liberdade?
Queridos, somente no estado do Paraná existem 41.700 pessoas privadas da liberdade. Somente no complexo prisional de Piraquara são 12.000 pessoas que estão neste exato momento aprisionadas. E sabe o que é impressionante? Que grande parte dessas pessoas que estão presas hoje são filhas de pastor, são pessoas que tocavam no louvor, são pessoas que eram envolvidas na obra de Deus, são pessoas que sabem cantar os louvores. E eu, toda semana, terça, quarta, quinta, nós estamos nos presídios, e aí você dá um dó assim, ó, a pessoa já canta a música, porque sabe, porque veio de um contexto como esse, de uma igreja. E eu quero dizer para você, queridos, que nem um pai, nem uma mãe cria um filho para parar num lugar daquele, para se envolver com crime, tráfico de drogas e tantas outras coisas. Nós estamos esperando a Cecília, a irmã está esperando também o netinho, né? E sabe, queridos, nós estamos preparados para receber aquela criança, a primeira netinha, nós estamos fazendo planos para ela, e a minha oração antes mesmo da Larissa engravidar, assim, Deus, em nome de Jesus, eu oro inclusive pelo marido da minha neta, eu oro, Senhor, para que a minha netinha seja uma mulher de Deus, para que ela faça a diferença na geração dela. Senhor, eu oro pela minha neta. Nem um pai, nem uma mãe ora, coloca a mão na barriga da filha e diz assim: o meu filho vai ser um traficantezinho, o meu filho vai ser ladrão de carro, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai andar armado. Ninguém faz isso. E nós entramos dentro do sistema prisional, não simplesmente para levar uma palavra da parte de Deus, ou de repente passar a mão na cabeça daquele pessoal. Não, a gente não faz isso. Muito pelo contrário, o nosso intuito, obviamente, é alcançar o máximo de pessoas possíveis para o reino de Deus, é levar a palavra de Deus, mas a nossa intenção também é levar uma palavra de confronto e de arrependimento. E ao longo dos 13 anos que eu trabalho dentro de presídios, o Senhor tem feito grandes coisas, irmãos. O Senhor tem alcançado aquele povo, grandes coisas têm acontecido dentro de um contexto prisional. A minha mentalidade, eu não nasci num lar cristão, antes de Jesus era o seguinte: a minha mãe, minha família mora em São Paulo. Quantos aqui conhecem o presídio de Piraquara? Ali é uma cidade, como eu disse, 12.000 pessoas, e quando eu passava ali pelo contorno, você consegue avistar aquele sistema prisional, aquele complexo, e a minha cabeça passava a seguinte ideia: aquele sujeito que explodiu as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, ele é muito ruim de mira, ele deveria explodir isso aqui. Ele deveria explodir aqueles aviões nesse lugar. São 12.000 pessoas a menos nas nossas custas, comendo, bebendo, fora o pessoal que precisa trabalhar para cuidar desse povo. Pensa comigo, né? 12.000 pessoas usando luz, tomando banho, comendo, bebendo. Pensa comigo, o governo sobraria muito dinheiro, né? Sobraria dinheiro para as estradas, para a saúde, para a educação. Esse povo não compensa. Eu quero dizer para você que antes de Jesus, esse era o pensamento que vinha à minha mente. E eu quero dizer para você que grande parte da sociedade pensa exatamente desta forma. Alguns anos atrás, um irmão da minha igreja, não dessa que eu pastorei, mas de uma outra, ele diz assim: pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela equipe que trabalha com você, mas eu quero te dizer uma coisa: eu tenho orado pela tua vida, mas eu não concordo com esse ministério. Eu não concordo, pastor, porque essas pessoas, elas entram na sua casa, elas invadem a sua privacidade, elas xingam você, elas te humilham, e aí de repente elas vão parar naquele lugar, vão ser sustentadas por nós, pastor, e aí Deus levanta alguém para falar do amor dele para essas pessoas não merecem, pastor. E aí eu disse: querido, eu respeito demais a tua opinião, eu respeito. Mas quando eu me lembro de presídio, quando eu me lembro dessas pessoas, eu me lembro de um diácono que tinha ali, do lado de Jesus na cruz do Calvário. Era um diácono? Não. Não era, né? Era um ladrão. Era um ladrão que estava ao lado de Jesus. Na verdade eram dois ladrões. E um disse assim: ei, se você é mesmo filho de Deus, salva-se ti mesmo aí, e aproveita e salve a gente aqui também. O outro, em contrapartida, diz: ei, em verdade, deixa eu te falar uma coisa aqui, Senhor, eu e você aqui, nós temos, né, motivos para estar nesse lugar, mas esse homem o que fez? Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí o nosso Senhor Jesus olha para aquele homem com um olhar de compaixão, graça e misericórdia. Esse olhar que um dia te alcançou, esse olhar que um dia me alcançou. E disse para ele assim: em verdade vos digo, que hoje mesmo,
estarás comigo no paraíso. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que quando nós chegarmos na eternidade, quando nós chegarmos na presença de Deus, nós vamos nos deparar com aquele homem, porque o amor de Deus, ele é capaz de alcançar aquelas pessoas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, esse é o versículo chave ali da nossa campanha de missões, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil, pois o trabalho de vocês no Senhor não é inútil. Outras versões diz, não é vão. Queridos, deixa eu te falar, o apóstolo Paulo, ele nos convida para sermos sempre firmes e constantes, e sempre abundantes na obra no Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Eu fui pesquisar essa palavra firme, que diz assim, pode se referir à estabilidade, solidez, algo que não sofre nenhum tipo de alterações bruscas. Constante significa algo que não muda, que permanece inalterável. E abundante quer dizer um adjetivo que qualifica algo que existe em grande quantidade. E esta palavra não é vão, quer dizer o seguinte, essa frase garante que o seu suor e empenho não são descartáveis, olha que coisa, e gerarão frutos de recompensa. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que eu e você, nós precisamos necessariamente, desesperadamente, nós precisamos sermos firmes e constantes na fé. Olha que coisa, nós precisamos ser firmes e constantes, queridos. Paulo exorta cada um de nós nessa noite a sermos inabaláveis, mesmo diante das dificuldades. E eu quero trazer para vocês mais testemunhos, para vocês entenderem como funciona o contexto prisional. Mas pastor, os missionários, já ouvi vários deles, eles contam tantas coisas legais, bacanas e tantas vitórias, mas aqui, queridos, o nosso campo missionário, como qualquer outro campo missionário, ele oferece alguns desafios, algumas decepções. Eu quero começar nessa noite falando sobre algumas decepções. Eu não sei você, eu percebi o pastor André, ele tem mais ou menos a mesma pegada minha. Eu gosto de contato, irmãos. Eu sou alguém que eu me apego muito fácil às pessoas. Eu gosto de beijo, eu gosto de abraço, eu gosto de estar junto com pessoas. E eu conheci um menino, não vou falar o nome dele, obviamente, por conta da transmissão. Esse menino, eu acompanhei ele no regime fechado. O Senhor deu um dom para esse homem, um dom maravilhoso, que é de tocar violão e cantar. Ele canta como um profissional, ele é muito bom. E eu conheci esse homem no regime fechado, fiz uma amizade muito grande com ele, e aí ele começou a tocar os louvores, e aí eu nomeei ele ao ministro de louvor, e lá dentro dos presídios, nós temos violões lá, e aí quando eu chegava eu só pregava, porque ele fazia toda a parte de louvor, e o pessoal se juntava para ouvir aquele homem, tocar e cantar e ministrar. Ele tocava os corações, o que o Senhor usava com poder e graça, e eu comecei a acompanhar esse homem no regime fechado por 4 anos, ele saiu do fechado e foi para o regime semiaberto, e nós acompanhávamos ele também. Esse homem, por conta dos seus crimes, a família abandonou ele, a mãe dele lá em Santa Catarina, morava lá, e ele sozinho aqui em Curitiba, e nós fizemos ali então o meio de campo para que ele pudesse então conversar com a mãezinha dele. Liguei para a mãe dele, começamos a fazer essa ponte. O fato é que a mãezinha dele veio visitá-lo aqui, ela me ligou toda empolgada: pastor, o meu filho é outro homem, louvado seja Deus, porque ele foi criado na igreja e se desviou, mas eu percebi que de fato ele entregou a vida para Jesus, louvado seja Deus, até que ele saiu do regime semiaberto, ganhou a sua liberdade, e com a sua liberdade, ele me ligava toda semana, e nós conversávamos, ele me mandava vídeos, ele pregando, ele tocando nas igrejas, e virou um missionário itinerante ali, trabalhando em vários lugares, servindo ao Senhor com o dom que o Senhor deu para ele. Ele se casou com uma mulher, uma missionária da igreja, ele teve uma filhinha linda, maravilhosa, e aí nós começamos a conversar mais próximo ali e tal, enfim. O fato é que ele foi, aos poucos, ele foi se distanciando, já não ligava mais com tanta frequência, até que um dia eu cheguei na unidade prisional, e o chefe de segurança me acompanhando: pastor, vamos lá e tal. De repente,
do lado esquerdo da unidade existe uma gaiola enorme, que eles chamam de gaiola, e ali tinha cerca de 50 pessoas que tinham acabado de sair do primeiro distrito, passaram por audiência de custódia e iria para o presídio. Eu ouvi uma voz desesperada gritando: pastor, ô pastor Pingo. Ele gritava e gritava, e eu falei para o chefe de segurança, falei: querido, e aí? Ele falou: é lá na gaiola, pastor, tem um pessoal que chegou hoje de manhã lá, está lá na gaiola. E eu fui, cheguei na gaiola, quem era? Era ele. Ai, querido, depois de alguns anos caminhando, e ele já careca, com o uniforme do presídio, ele olhou para mim chorando: pastor, me perdoa, pastor. Eu olhei para ele e falei: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você não entendeu o que é o evangelho, rapaz? Você passou por esse lugar, quantos anos aprisionados, quantas experiências com Jesus, você tem uma esposa, você tem uma filha, e você veio parar nesse lugar. E eu sou muito chorão, comecei a chorar. E ele falou: pastor, me perdoa, pastor. Eu falei: puxa vida, que perdão, cara, como é que pode? Você esqueceu tudo que aconteceu, rapaz, toda a nossa caminhada, tudo que Jesus fez na sua vida. Que decepção, cara, que decepção. Virei as costas para aquele homem. Eu ia pregar, irmãos, nossos cultos lá é das 9 às 11 da manhã, eu com o sermão preparado, pastor, como é que eu ia pregar? E quando eu entrei naquela unidade, o Luiz Henrique estava com violão e ele cantava uma canção que dizia assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Irmãos, eu só chorava. O Luiz falou: pastor, o que foi? Eu falei: rapaz, não fala nada, só me abraça, me abraça, me abraça aqui. Eu preciso de um abraço. E ele tentava me soltar, eu falei: não me solta, me abraça. E ali nós começamos a chorar, e eu chamei o menino, falei: querido, hoje não tem palavra, hoje nós vamos adorar o Senhor, não para de tocar, toca esse violão. Eu sentei num canto chorando de soluçar. Pastor, o que aconteceu? Eu me abri com os meninos, aí o Senhor ministrou o meu coração. O Senhor disse assim para mim: você vai voltar lá, porque eu não desisti de você, eu nunca desisti de você. Quem você acha que é, para desistir de alguém? Você vai voltar lá, você vai abraçar esse menino, você vai caminhar com esse menino novamente. E eu saí dali, chamei o chefe de segurança e disse para ele: querido, eu preciso falar com aquele homem. Quando eu cheguei, ele estava de cócoras assim, eu nunca me esqueço, de costas para aquela grade. E aí eu falei: Renato, falei o nome dele. Renato, tem muitos Renatos no mundo, né? Tem muito, eu faço isso, irmão, sou meio doidão. E aí ele virou para mim com os olhos todos cheios de lágrimas, e aí ele falou: pastor, o senhor me perdoou? Eu falei: você está perdoado, querido. Vamos caminhar mais uma vez. Estou caminhando com ele, está para sair agora até outubro, mas louvado seja Deus. Queridos, quando Paulo está dizendo aqui, sede firmes, é isso. Eu e você, nós não podemos desanimar no meio do caminho. Não permita que as circunstâncias, as críticas ou as provações enfraqueçam a sua caminhada com Cristo. Talvez hoje, nesta noite aqui, existe uma mãezinha, talvez aqui existe um paizinho que está chorando pelo seu filho. Talvez o seu filho, nesse momento, ele está nas ruas, você não sabe para onde ele anda. Talvez o seu filho chegou hoje à tarde ou hoje pela manhã embriagado, deitou na cama, dormiu o dia todo. Talvez você, domingo após domingo, venha à frente, coloca o nome do seu filho aos pés do Senhor, e você ainda não viu algo sobrenatural de Deus sobre a vida dele. Paulo hoje está dizendo, e eu digo para você, com a autoridade do Espírito Santo: não desista daquele que você ama, porque o Senhor pode dar uma segunda chance. Aliás, o nosso Deus é o Deus das segundas chances. O nosso Deus não desiste de nós, Ele não tem desistido de nós. Se o nosso Deus não tivesse desistido de nós, nenhum de nós estaríamos aqui. O nosso Deus, Ele não desiste de nós. Outro ponto especial nessa mensagem é que Paulo diz que nós devemos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Isso significa que nós devemos servir, queridos, com qualidade. Nós devemos servir com excelência, com entusiasmo. O nosso Deus é o Deus das estratégias. O nosso Deus é o Deus das estratégias. Não desista na primeira dificuldade, na primeira luta. Nós precisamos ser abundantes na obra do Senhor.
atendo uma unidade prisional há 8 anos, é aqui no SIC. Eu atendo aquela unidade, queridos, como eu disse, eu sou do contato. E aí eu cheguei naquela unidade, e esta é a única unidade em Curitiba que você fica preso, entre aspas, junto com os presos. Por quê? Lá não tem guarda, não tem policial que fica junto com você, eles te levam para dentro da galeria e você fica junto com 240 homens. Você fica lá, ó, como a gente está aqui, todos aqui, e monitorado por câmeras. E aí, queridos, teve um dia que eu saí muito triste de lá, porque os cultos acontecem lá no momento do convívio, né? O que é o convívio? É quando soltam todos os presos das celas do X, e eles ficam ali no momento ali de comunhão, de descanso, enfim, naquela galeria. E eu cheguei naquele lugar, queridos, eu não levo microfone, eu falo assim, normal, sem microfone, sem nada. E ali os meninos cantaram 2 ou 3 louvores, e o pessoal lutando capoeira, o pessoal jogando baralhos, presos, né? O outro jogando futebol, e aí eu tentava falar, e um eco muito grande, porque é um ambiente fechado naquele lugar, e o pessoal falando, e eu saí dali extremamente chateado, triste. Eu disse: Deus, será que foi para isso que o Senhor me chamou, Senhor? Deus, eu falei mais de 1 hora, mas a impressão que eu tenho é que eles não estão me ouvindo, Senhor. Deus, o Senhor precisa me dar uma estratégia, eles não estão nem aí para a sua palavra. Eu entro naquele lugar, eu fico rouco, eu perco a voz, e parece que, Deus, essa palavra não tem entrado no coração deles. Isso era numa quinta-feira. Sexta-feira Deus não falou comigo, sábado Deus não falou, segunda Deus não falou, quarta Deus não falou. Na quinta-feira que eu voltei naquele lugar, quando eu estava entrando, passei pelo raio-x, Deus falou ao meu coração. Você tem dúvidas que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente. O Senhor falou para mim o seguinte: você está fazendo errado, é aquele que você precisa alcançar, primeiro é aquele. E cadeia, queridos, é igual filme, sempre tem alguém que manda, tem o cabeça lá, o cara que fala que vai acontecer, acontece. Se ele falar que não vai acontecer, não acontece. Ou seja, se ele falar, o pastor não entra hoje, não entra, ele manda lá dentro. E era um cara grandão, dava uns 8 pingos assim, mais ou menos. Quando eu entrei naquele lugar, eu cheguei para o menino que era responsável pela igreja lá dentro, e disse para ele: queridão, eu preciso falar com aquele rapaz ali. Ele falou assim: aquele lá, pastor? Eu falei: é ele mesmo, eu preciso falar com ele. Mas está tudo bem, pastor? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, eu só preciso falar com ele. Queridos, isso faz 8 anos aproximadamente, um pouco mais. Ele foi com as mãos para trás assim, né? Sinônimo de respeito, com as 2 mãos para trás, olhou para ele e falou: ô fulano, e eu de longe olhando, aquele pastor, ele queria falar com você. Quando ele olhou para mim, meu coração, ele olhou para mim, pode vir. Eu fui, cheguei até ele, queridos. Ele falou: desenrola aí, pastor, o que está pegando aí? Desenrola aí. Eu falei: ô queridão, deixa eu te falar uma coisa, eu só vim aqui para te agradecer, não te fiz nada. Eu falei: fez sim, querido. Talvez você não esteja entendendo, mas você tem sido uma ferramenta nas mãos de Deus nesse lugar. Não estou entendendo, pastor. Eu falei: queridão, eu sei que se você falar para as pessoas que a gente não vai entrar, a gente não entra aqui, porque você é líder aqui dentro, você controla isso aqui. E pelo fato de você permitir a nossa entrada neste lugar, eu quero dizer para você que você tem sido bênção. A palavra de Deus tem sido pregada nesse lugar, as pessoas têm, né, entregado as suas vidas ao Senhor, porque você tem permitido, e você tem sido ferramenta nas mãos de Deus. Aí ele falou: pastor, obrigado, pastor, obrigado. Eu falei: queridão, eu quero te fazer mais um pedido. Pois não, pastor. Eu falei: eu queria te dar um abraço. Aí ele olhou para mim: sério, pastor? Eu falei: sério. Dei um abraço nele assim, ele me abraçou, todo constrangido. Eu falei assim: querido, o último pedido que eu vou fazer para você, para eu ir embora, último pedido, tá bom? Pois não, eu queria orar pela tua vida. Ele deu um grito: para aí, pessoal, o pastor vai orar aqui, ó. Irmão, silêncio absurdo. Todo mundo parou, e aí: Deus, obrigado pela vida desse homem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado a vida dele neste lugar. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida dele, com a sua mão sobre a vida dele. Abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos. Dê sabedoria, Deus, para que ele possa conduzir esta galeria, em nome de Jesus. Que a sua vontade se cumpra na vida dele, em nome de Jesus, amém. Aí ele olhou: ô pastor. Aí ele veio me abraçar. Quando ele veio me abraçar, meu irmão, eu não perdi a oportunidade. Eu nas pontas dos pés assim, aqui ó, bem aqui ó. Ele olhou para mim: pastor,
Irmãos, toda quinta-feira, das 9 às 11, nós estamos lá. Você não ouve um pio. Deixa eu te contar um segredo. Você sabe quem é a primeira pessoa que vai nos receber lá no quadrante? É ele. E a bola está rolando solta lá. E os meninos jogando dominó. E o pessoal no crochê. E o pessoal com rádio. Sabe o que ele faz? Pastor na casa, pessoal. Desligue para tudo. Você está entendendo? Porque o nosso Deus, Ele faz isso com a gente. O nosso Deus, Ele dá esses mimos para a gente. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus precioso. O nosso Deus é o Deus de Paulo e Silas, é o mesmo Deus. Lembram-se disso? Paulo e Silas passando e aquela mulher, estes homens anunciam e a salvação e não sei o quê. E Paulo e Silas então expulsam aquele espírito imundo daquela mulher. E por conta disso eles vão parar onde? Numa prisão. Louvado seja Deus por isso. Aqueles homens presos, a Bíblia diz que por volta da meia-noite, ou seja, muito antes da meia-noite, eles oravam e cantavam a Deus, e o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Louvado seja Deus por isso, queridos. O poder de Deus se manifesta onde existe um justo, onde existe alguém que clama pelo nome do Senhor. O poder de Deus se manifesta no lugar, e Deus tem se manifestado, irmãos. Eu tenho muitos testemunhos de cura dentro do sistema prisional. Eu tenho testemunhos de bênçãos que o Senhor tem feito, de famílias que estão sendo resgatadas. Eu tenho feito vários casamentos de pessoas que estão no sistema prisional, vivendo de forma amaziada. Eles saem do presídio, eles me ligam: pastor, eu preciso acertar minha situação. Já fiz uns 5, 6 casamentos assim. Porque Deus tem mudado a vida das pessoas, Deus tem transformado a vida das pessoas. E deixa eu te falar, queridos, essas pessoas são amadas por Deus, mas são amadas também pelos seus familiares. O pastor trabalhou com a gente lá no Café Comunhão, com o Café com Oração. As mãezinhas, 700, 800, 600, 400 pessoas naquela fila, chegando 1h da manhã, 1h30 da manhã, chovendo, frio, e aquele povo lá, que, como eu disse, ninguém, absolutamente ninguém cria um filho para se tornar alguém do mal. E a palavra de Deus é capaz de transformar essas pessoas. A palavra de Deus é tremenda. Sabe, queridos, e Deus fala conosco de uma maneira muito especial. E como eu disse, o nosso Deus nos dá estratégias. Nós fizemos uma parceria com os irmãos americanos. Eles confeccionaram um rádio próprio para o contexto prisional. É um aparelho que reproduz a Bíblia em áudio. Você vai ver fotos ali depois. E esse aparelho é de Gênesis e Apocalipse. Ele reproduz a Bíblia, e um único aparelho, ele contempla cerca de 300 pessoas assim, num ambiente fechado. É muito alto o volume. E a convenção então fez essa parceria com esses irmãos americanos. Eu peguei vários desses. Esse aparelho reproduz a Bíblia em áudio. Mas pastor, pode? Ele não recarrega na energia convencional. Aqui, ó, não. Esse aparelho, ele tem uma plaquinha solar, assim, você levanta a plaquinha e coloca na janela, através do sol, ele capta, produz energia ali. Mas aí você fala, Curitiba não tem sol, né? Do ladinho ali, ó, ele tem uma manivela, você dá corda assim, dínamo, e reproduz a Bíblia inteirinha em áudio. E aí, Deus nos dá estratégia, né? Eu não sei você, mas a impressão que eu tenho é que às vezes Deus não sabe de todas as coisas, né? Na minha pequenez. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, não é verdade? A gente está o tempo todo querendo ajudar Deus. E aí, queridos, eu saí em todas as unidades apresentando esse aparelho. Todas as unidades. E aí os diretores: pastor, isso aqui é uma bênção, é uma escassez muito grande de Bíblia, traga, pastor, esse aparelho, traga para nós. E eu levei alguns aparelhos, e hoje todas as unidades que nós atendemos, cerca de 12 mil presos, eles têm esse aparelho nas suas unidades lá. Todos eles têm acesso à palavra de Deus. Nós colocamos mais de 60 aparelhos desse aí, ó, em várias unidades. É muita coisa. Inclusive Engenheiro Beltrão, Cascavel, vários lugares aqui do Paraná. E aí, queridos, nós temos aqui em Piraquara uma unidade que é de segurança máxima. Eu não vou falar sigla, mas existe uma unidade que é só faccionado, e é uma unidade de segurança máxima. E aí eu saí apresentando esses aparelhos, e o pessoal pedindo e tal, e aí de repente eu ando de moto, e eu com um aparelho desse, está fazendo a demonstração nas unidades, e aí Deus falou no meu coração: nessa unidade aqui você não passou. E aí eu falei assim: Deus, mas eu acho que o Senhor não está entendendo. Essa unidade aqui, Senhor, é aquela. Mas é aí que você tem que ir. Você vai lá e vai mostrar o aparelho para o diretor.
Aí eu pensei, eu não marquei nem horário com ele, como é que eu vou, um diretor de uma unidade de segurança máxima, como que você vai chegar, se apresentar e já vai tendo uma audiência com ele? Não é assim que funciona. Deus falou, é assim. Virei a moto, parei na frente da unidade, desci com o aparelho, falei, então tá, né? O senhor está mandando, Deus, vamos. Peguei aquele aparelho, quando cheguei na portaria, o policial veio, pois não, senhor? Eu falei, ô queridão, eu sou um pastor da Igreja Batista, querido, eu vim conversar com o diretor. Ele falou, pastor, o senhor marcou horário com ele? Eu falei, não. Ele falou, pastor, deixa eu te explicar. Talvez o senhor não saiba, mas essa unidade é de segurança máxima. Aqui o senhor precisa marcar um horário com o diretor, e a agenda dele é lotada, ele viaja muito, ele e o vice-diretor, então o senhor precisa marcar um horário com ele. Sabe o que eu fiz? Pensei comigo, não falei, Deus? Foi isso que eu fiz. Não falei, Deus? Oh, meu Deus, Deus tem misericórdia da gente, né? Você faz isso às vezes com Deus? Eu não sei você, mas às vezes eu dou umas vaciladas assim. E quando eu estava me preparando para vir às costas, sai o Anderson da Guarita, um policial penal. Ô, pastor Pingo, tudo bem, querido? Eu falei, ô, queridão, tudo bom? Foi transferido para essa unidade? Pois é, cheguei aqui uns 15 dias atrás. Ele falou, pastor, o que o senhor veio fazer? Eu falei, queridão, eu vim apresentar, lembra do aparelho da Bíblia? Lembro, pastor, eu vim apresentar para o diretor. O senhor marcou horário com ele? Eu falei, não marquei, rapaz. Ele falou, puxa, pastor, que pena, mas espera aí. Pegou o radinho, QAP do H2O, do QTC, do QRU positivo? É, meu irmão. Estou com um pastor da Igreja Batista aqui, tal. Sabe o que aconteceu? Pode subir. Eu não sei você, mas às vezes eu sou exibido, sabe? Às vezes eu sou exibido, estufei o peitinho assim e fui. Nunca vi o doutor na minha vida, hoje nós somos amigos. É aquele que eu te falei, que nós marcamos, ele marcou a reunião com a gente. Chegamos lá e ele falou, o pastor veio com os braços abertos, aquela mesona bonita, grande. Pastor, quer tomar um café? Daí já me folgo, né? Falei, eu quero. Sentei já, vamos tomar um café? Irmãos, nós ficamos por mais de 1 hora, sentados ali, um, né, de frente com o outro, aquele homem contando sobre as dores dele, ele estava desviado. Tinha saído da igreja, cheio de dores, havia se separado da esposa, estava passando por um tempo difícil, e quando eu me peguei, eu estava orando pela vida daquele homem. Quando eu terminei de orar, eu falei, pastor, o que o senhor veio fazer aqui mesmo? Apresentei o aparelho, inclusive ele tem ele na foto ali, eu vou mostrar qual que é, ele permitiu, assinou inclusive a LGPD, e aí ele disse assim, pastor, o senhor pode contar comigo. Esse homem do brasão ali do lado esquerdo, doutor Alberto, uma bênção na minha vida. Esse homem voltou para a igreja, é uma bênção, esse homem está caminhando conosco, é um homem de Deus, louvado seja Deus por isso. Esse homem é um grande homem de Deus. Irmãos, você sabe o que ele fez essa semana? Ele marcou uma reunião conosco, sabe para quê? Para perguntar o que o DPEM poderia fazer para melhorar o nosso trabalho dentro do sistema prisional. Você conhece isso, não? É Deus purinho, queridos, Deus purinho. Esse é um grande homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu preciso de alguns relatórios para os irmãos americanos. Doutor Alberto, o senhor pode mandar para a gente, por favor, uma fotinho, o pessoal ouvindo, ele faz um videozinho, pega aí, pastor, e faz um videozinho assim, o pessoal ouvindo a Bíblia e manda no meu WhatsApp. Olha que coisa, Deus é bom, Deus faz isso, sabe? E eu ali todo apreensivo, Senhor, o Senhor não conhece. Meu irmão, quem dá estratégias é Deus quem abre portas, o Senhor, a obra é dele, e nós temos o privilégio de fazer parte dessa grandiosa obra chamada Reino de Deus. Queridos, nós precisamos entender que o trabalho feito para o Senhor não é inútil, não é vão. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e eu creio nisto. Assumiu a unidade, lá em Pinhais, assumimos uma unidade lá, e eu nunca tinha subido a 4ª galeria, os nossos cultos eram na 1ª galeria embaixo, e eles desativaram essa galeria, porque eles queriam fazer um outro espaço lá para chefia, enfim, e aí o diretor me chamou e falou assim, pastor, será que o senhor consegue fazer o culto do senhor lá na 4ª galeria, lá em cima? Eu falei, sim, querido, eu nunca fiz lá, mas a gente pode fazer, você vai ver fotos ali depois. É um corredor grande e celas, 12 celas de cada lado, 24 celas, cada uma entre 6 a 8 pessoas presas ali em cada cela. E aí nós estávamos ali naquele lugar, subi lá em cima,
essa aqui é uma galeria, galeria C da CCP, essa daqui, ó. Ó, o violão, a gente tem violão lá. E aí sabe o que aconteceu, queridos? Primeira vez que eu tinha ido naquele lugar, eu pegava a minha Bíblia, ia até a metade do corredor, eu não ia até o final, até por questões de segurança, se bem que todos eles estavam presos ali atrás das grades, e eu no corredor, e vinha falando de Jesus, inclusive preguei no texto de Atos, prisão de Paulo e Silas, eu ia até o meio do corredor e voltando, eu ia até a metade e voltava, nunca ia até o final, e aí eu fui pregando, peguei o violão, toquei uma música e fiz um apelo, falei, queridos, você que entendeu esta mensagem, você que entendeu que Jesus pode mudar a sua vida, que Jesus pode mudar a realidade da sua vida, que Jesus pode trazer de volta aquilo que você perdeu, que Jesus pode restituir a sua família, que Jesus pode colocar um sorriso no seu rosto, você que quer entregar a sua vida para Jesus, coloque as suas mãos para o lado de fora da grade, como forma de rendição, um ato simbólico, eu quero orar pela sua vida. Uns 4, 5 presos colocaram as mãos para o lado de fora da grade, e ali eu comecei então, você que quer aceitar Jesus, coloque as suas mãos, e comecei a falar assim, de repente, eu quero orar, não vou insistir mais, mas ninguém colocava mais, uns 4, 5, e aí de repente eu falei, então eu vou orar nesse momento, eu escutava uma voz desesperadora, mais uma vez, e ele dizia, pastor, ô pastor, eu quero pastor, e gritava, e a impressão que eu tinha que era um grito de desespero mesmo, não vai pastor, e gritava. Eu olhei assim, eu estava abaixado, guardando já o violão para orar com os meninos, aí o policial falou, pastor, o senhor vai reto aqui, no final do corredor tem uma triagem, tem uma cela lá, tem um menino lá, que ele chegou hoje cedo, esse menino está lá. Irmãos, era junho, mês de junho, um frio, para quem não conhece lá, é nas margens da represa do Iraí, é um lugar extremamente gelado, o vento corta aquele lugar, as janelas assim não existem, é só os furos, assim, tipo essas grades, não tem vidro, é um frio danado, e aí ele falou, pode ir lá pastor, eu fui então, querido, estava muito frio, quando eu dobrei à direita, aquele menino, ele estava segurando aquelas grades, chorando, desesperadamente, ele gritava, pastor, eu quero, pastor, eu falei, o que você quer, querido? Eu quero entregar minha vida para Jesus, chega de sofrer, pastor, chega, eu não quero mais sofrer, pastor, eu quero minha família de volta, eu quero minha mãe, eu quero a minha esposa, pastor, em nome de Jesus, eu quero entregar minha vida para esse Jesus, e aí eu disse, então vamos orar comigo, abracei aquele menino, e nós começamos a orar, ele entregou a vida dele para Jesus, eu saí aleluiado daquele lugar, parecia que eu estava pisando nas nuvens assim, e saí daquele lugar, queridos, louvado seja Deus por isso. 3 anos se passaram, queridos, eu estava num ambiente com a minha esposa, cheio de gente, de repente eu senti nas minhas costas assim, quando eu olhei para trás, um menino sorridente, bonito, ele olhou para mim, oi pastor, lembra de mim? Eu olhei para ele assim, nunca pergunte isso para um pastor, e eu falei, queridão, desculpa, eu não lembro, e ele falou assim, pastor, lá da unidade, assim, lembra pastor, aquele dia de frio, que eu entreguei minha vida para Jesus, aquela mensagem de Paulo e Silas, pastor, lembra? Eu falei, lembro, ele falou, sou eu pastor, estou firme com Jesus, e ele, amor, vem aqui amor, essa aqui é minha esposa, aí ele dizia, amor, esse aqui é o pastor que pregou Jesus para mim, eu entreguei minha vida, a mulher começou a chorar, nós nos abraçamos ali, em meio àquela multidão, e aquele menino desesperado, me abraçando, agradecendo, porque o Senhor alcançou aquele menino dentro de uma unidade prisional, louvando, meu irmão, eu não sei se isso não mexe com o seu coração, eu não sei se isso não mexe, porque quando eu ouço essas coisas, eu vejo histórias de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas que foram abandonadas pelos seus familiares, pessoas que cometeram crime sim, mas que foram alvos da graça e do amor de Deus, eu me lembro de onde Ele me tirou, eu não sei você consegue puxar na sua memória, onde você estava antes de Jesus entrar na sua vida? Meu irmão, eu não merecia estar aqui não, aliás, nenhum de nós merecíamos, e o Senhor, Ele nos alcançou, a palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro, louvado seja o nome do Senhor, Deus tem sido bom conosco, querido, mas eu quero dizer ainda, meu amado, que você faz parte disso, você, Igreja Batista da Graça, você faz parte disso. Isso é possível porque existem pessoas como vocês,
135 missionários espalhados pelo Paraná. Isso só é possível porque você ora, porque você contribui, e a gente passa perrengue, e as orações de vocês são fundamentais para o ministério. Vocês receberam um papelzinho aí, deixa eu te contar desse papel, você vai me adotar em oração, vou sair daqui, pastor, coberto por essa igreja. Sabe por quê? Meu irmão, o poder da oração chega no campo missionário, o poder da oração, ele abre portas. Eu vivi um tempo muito difícil com meu filho Henrique, vivi um tempo difícil. Esse menino deu trabalho para a gente, louvado seja Deus, porque ele está na presença do Senhor. Mas por um tempo ele saiu da presença do Senhor, e eu creio que as mamães aqui, os papais vão entender o que eu estou falando. Quando você tem um filho longe da presença de Deus, machuca demais, né? Dói na gente, é uma dor inexplicável, pastor, é uma dor na alma. Você vê um pedacinho teu, alguém que você ama, longe da presença de Deus. E eu chorava, agoniado. E aí numa terça-feira, eu cheguei na unidade, quebrado. E aí eu disse: Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não tenho nada para oferecer para esse povo aí, a não ser o Senhor, que já é tudo, né? Mas eu não estou aguentando nem comigo, Senhor. Estou dando conta nem da minha vida, nem dos meus problemas, meu filho longe da presença de Deus. Daí o Senhor me trouxe para cá. O que eu vou falar para esses meninos? O esboço pronto, não falava comigo aquele esboço, não falava. E aí, obviamente que não entra celular no presídio. Eu peguei meu celular para conferir as mensagens, porque eu ia ficar 2 horas lá dentro. Eu tenho uma mãe de oração. Quando eu peguei o meu celular, eu olhei aquela oração, 4 minutos e 36 segundos. Eu comecei a ouvir aquela oração. Deus tocou o coração daquela mulher para falar exatamente aquilo que eu precisava ouvir naquele momento. Era tudo que eu precisava ouvir. E ela foi falando: Deus, fortaleça o teu filho, Senhor. Deus, o Senhor conhece as lutas que ele vem enfrentando. Deus, acampe os seus anjos ao redor dele, Senhor. Fortaleça a sua fé, da sua esposa. Deus, em nome de Jesus. E começou a orar, e eu comecei a chorar. Mas sabe, depois que eu ouvi aquele áudio, irmãos, eu fiquei animado. Eu tive as minhas forças renovadas, porque há poder nas orações. Eu quero dizer para você que participa de cultos de oração, creia que Deus pode fazer o impossível. O nosso Deus, Ele é capaz de fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Então participe dos momentos de oração, jejum aqui das lives de oração, participe, porque Deus tem algo muito, mas muito, muito maior do que aquilo que você espera para você, porque o nosso Deus é um Deus que surpreende a gente. O nosso Deus, Ele é capaz de fazer isso. Para encerrar, vou contar mais um último testemunho. Alguns anos atrás, eu batizei um menino numa unidade aqui no SIC. Caminhei com ele, discipulei esse menino. Quem sabe daqui uns tempos, o senhor vai conhecer ele, ele vai pregar aqui nesse púlpito. Deixa eu te contar. Batizei esse menino. Caminhei com ele, discipulei. E ele cumpriu a pena dele. Mas antes de cumprir a pena, ele falou: pastor, eu sou curioso, eu gosto de estudar a Bíblia, pastor. Eu gosto demais desse negócio. Eu falei: eu vou te trazer uma Bíblia de estudo. Levei uma Bíblia de estudo. Ele falou: pastor, é pouco. Traz livros para mim. E comecei a levar livros. Lá na outra igreja que eu era membro, nós tínhamos uma biblioteca e alguns livros repetidos. Levei para ele: História do Cristianismo, livro do pastor Gusto, Zacarias Severo, Teologia Sistemática. Levei um monte de livro para ele. Ele começou literalmente a moer aqueles livros. Lia. Cumpriu sua pena, foi embora para a sua cidade de origem. Ano passado, 2024, fui pregar numa igreja lá em Campo Largo. E os cultos lá é transmitido. Quem estava assistindo o culto? Esse rapaz, lá da cidade dele, lá de Arapongas. Ele assistindo o culto, terminou o culto, ele ligou na igreja, ele é amigo íntimo do pastor da igreja. Foram criados juntos, na mesma cidade. Pastor, eu conheço esse pastor que pregou, ele me batizou, pastor. O senhor tem o contato dele? O pastor me ligou: posso passar? Pode.
Começamos a conversar. Pastor, aquele desejo de aprender ainda mais, pastor, ele está no meu coração. O senhor tem algum curso para me indicar? Falei, tenho, MBS, Missionário Batista na Sociedade. A Fabapar oferece esse curso gratuito. Inclusive eu fiz, passei o link para ele, se inscreveu. Na metade do curso, falou, pastor, que delícia, coisa boa demais, irmãos, para honra e glória de Deus. Hoje, ele é bacharel, está fazendo teologia lá na faculdade. Vai ser um pastor. Você está entendendo o que é isso? Um cara que saiu da sarjeta, de um lugar como aquele, de um lugar sem esperança, de um clima hostil, de um ambiente de tristeza, de dor, de lamento, de luto, de ódio, de rancor. Ele saiu daquele lugar porque o Senhor foi lá para alcançá-lo. E hoje ele está firme na presença do Senhor, estudando sobre a palavra de Deus. Eu quero muito orar pela tua vida nessa noite, para a gente encerrar esse tempo. Posso, pastor? Eu quero convidar você, querida, você que tem alguém na sua família, talvez eu estou falando para algum pai aqui, talvez eu esteja falando para alguma mãe, talvez eu esteja falando para um tio, para uma tia, talvez eu estou falando para um amigo, que tem alguém longe da presença de Deus. Eu quero dizer para você, não desista dessa pessoa. Continue clamando. Pastor, mas me fez tanto mal. Continue clamando. Continue buscando a presença de Deus. Continue confiando que o Senhor é capaz de transformar a vida dessa pessoa. Continue confiando que Deus está no controle de absolutamente tudo. A palavra de Deus nos diz que o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Continue acreditando. Quero orar pela tua vida nessa noite. Você pode abaixar sua cabeça? Eu quero fazer o último apelo. Esse é um momento muito íntimo entre você e Deus. Alguém aqui nessa noite que tem alguém longe da presença de Deus e que deseja colocar essa pessoa na frente de Deus, na presença de Deus? Faça um sinalzinho assim com a sua mão. Amém, amém ali, amém aqui na frente, amém lá, amém aqui, amém, amém, louvado seja Deus, amém, amém, louvado seja Deus, amém, aleluias. Bastante gente, né? O Senhor pode trazer de volta e nós vamos orar. O Senhor pode trazer de volta. Assim como esse Deus me alcançou um dia, Ele pode alcançar essa pessoa que você tanto ama, para que o nome dEle seja glorificado. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jesus, que tempo especial, Senhor. Que delícia, Senhor Deus, estarmos na presença do Senhor como família, Senhor. Como povo que clama pelo nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o poder do Senhor é um poder ilimitado. O Senhor alcança aqueles que estão atrás das grades. O Senhor alcança aquelas pessoas que cometeram crimes terríveis, porque o amor do Senhor é um amor incondicional, e o amor do Senhor não faz separação entre as pessoas. Deus, em nome de Jesus, que a presença santa, soberana do Senhor esteja com aqueles homens ali na galeria C da CCP, onde neste momento eles estão cultuando ao Senhor, e o Senhor que está aqui, está lá também com aqueles homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Senhor, algumas pessoas aqui nesta noite, levantaram suas mãos, algumas, Deus, várias delas com lágrimas nos olhos, Senhor. Algumas mães aqui, Deus, passam noites em claro, chorando a ausência dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus.
O Senhor conhece a quantidade exata dessas lágrimas que estão sendo derramadas, mas o Senhor é aquele que seca, que enxuga as nossas lágrimas. O Senhor é o único Deus capaz de colocar um sorriso no nosso rosto, esperança no nosso coração. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus, que muito em breve nós possamos ter notícias, Senhor Deus, de que o Senhor operou um verdadeiro milagre na vida desta pessoa, para que o seu nome seja louvado, exaltado, engrandecido, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Louvado seja o teu nome por esta igreja, pela visão dessa igreja, pela liderança dessa igreja, pela vida do pastor, com esse coração de servo. Que o Senhor continue fortalecendo a vida dele, da sua família e de todos desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor.